A gente precisa entender que o acolhimento de nós mesmos quando a gente não tá legal, quando a gente não tá afim de colocar aquela roupa mais linda do mundo, fazer uma maquiagem, ou que a gente precisa se respeitar e tirar um cochilinho a mais, deixar aquela faxina que a gente faz para daqui a algumas horas ou pro dia seguinte, entendendo que isso também é a felicidade. A gente tem a ideia na cabeça que é plantado na gente de que a felicidade é uma busca e quando a gente tiver tal rotina, tiver aquele emprego, tiver aquele relacionamento, ser de tal maneira, a gente vai ser plenamente feliz. E a gente precisa entender que a felicidade é justamente trazer a nossa verdade, o nosso momento e viver também os momentos de introspecção, sabendo olhar e digerir aquilo sem fingir que nada aconteceu, mas também saber o tempo limite de que a gente vai absorver todo aquela energia, digerir o sentimento, ser parcial com a gente, né? A gente fica tendo a ideia, e ninguém falou pra gente, mas a gente pega uma ideia de que a gente precisa estar bem, que a gente precisa ter uma constância, que a gente precisa estar sempre produtivo, produtivo, produtivo. Quando na realidade a pessoa plenamente feliz, ela entende que precisa daquele momento para se permitir sentir, para se permitir se acolher, para se permitir ficar um pouquinho mais de pijama e soltar aquele sentimento. Quando a gente se permite viver o sentimento e a gente digere aquilo, a gente evita trazer tantos bloqueios para a vida, para o sentimento, sobre nós mesmos. Quando a gente trabalha sentimentos de coisas que acontecem, a gente mantém a nossa autoestima. Coisas no nosso dia a dia acontecem, relações com pessoas, e quando a gente não acolhe os sentimentos, a gente pode se fechar, a nossa autoestima pode baixar, a gente se sente inseguro, se sente incapaz. Então, é sim muito importante ter esse momento de recolhimento, de acolher, escrever sobre os sentimentos. Quando você tá com uma ira ou com uma raiva muito grande, não simplesmente explodir e ficar nessa explosão. Procura meios de soltar aquilo. Escreva sobre isso, dá um tempinho e depois você volta e torna a ler. Tenta enxergar de alguma maneira que pode ter algum outro lado sobre o que aconteceu, para você sair um pouco dessa mesma ideia ou dessa mesma percepção, porque quando a gente alimenta um pensamento e um sentimento, ele vai crescer. E isso não vai fazer mal. Por exemplo, se você teve uma discussão com alguém, um desentendimento, não vai fazer mal para outra pessoa, isso vai fazer mal para você. Então, tenta olhar as coisas com mais clareza, com mais naturalidade, sem atear fogo naquele sentimento. Se permite olhar, se permite ficar mais na introspecção, mas se permite também sair um pouco, vai caminhar na natureza, faz uma aulinha de yoga, vai nadar, coloca a energia para movimentar também. Se recolha, mas depois coloca a energia para movimentar, para os pensamentos não ficarem martelando na sua mente e não crescer. Quando a gente fica por muito tempo alimentando, o nosso corpo começa a produzir muito cortisol e aí a gente acaba o quê? Se lascando, porque a gente se alimenta mal, o sono é péssimo, a gente sente uma baixa na nossa energia, no nosso corpo. Então não se permita ficar carregando aquilo por muito tempo. E é claro, se você
se permitir a isso, seria excelente você procurar uma terapia, seja convencional, seja algo diferente, seja uma terapia em grupo, uma apometria, uma mesa radiônica, qualquer coisa. Busque externar e soltar essa energia, para que você não carregue, além dessa energia, além desse pensamento, mais bloqueios, dificuldade em comunicação, dificuldade em confiança, problemas na autoestima. Então, a felicidade é isso, é a gente se permitir sentir, se permitir soltar, se permitir vivenciar e não achar que a gente vai dar conta de tudo o tempo inteiro e que tem que ter perfeição o tempo inteiro. A gente pode se permitir a vulnerabilidade e a gente deve. Se trate com carinho e com respeito. Isso é a felicidade. É se permitir ser, soltar, vivenciar, experienciar e compartilhar também. Porque quando a gente compartilha nossas dores e os nossos processos, tudo fica muito mais leve. A gente tem outra mente pensante para que consiga entregar pontos de vista diferentes pra gente e que por muitas vezes isso pode trazer um alívio enorme. Então, se cuide, se trate bem, se permita sentir. Sentir também é o processo da felicidade.